O Tesouro IPCA+ está nas suas taxas recordes de rentabilidade. Está quase IPCA mais 8% ao ano. Só que quando as taxas do Tesouro IPCA+ sobem pra caramba, as taxas de vários outros ativos de crédito também sobem. Então, nesse momento, a gente vê ativos oferecendo IPCA mais 10,9% ao ano. E aí, muitos investidores se perguntam, por que essas taxas estão tão altas? Qual dos dois investimentos é melhor? O Tesouro IPCA mais 7,9% ou um ativo prometendo IPCA mais 10%, quase 11% ao ano? E, principalmente, qual a diferença entre esses ativos e como fazer a melhor escolha para o teu bolso? É isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Se parece interessante, já deixa o teu dedo no like, presta muita atenção. Porque a primeira coisa que eu quero explicar é o contexto por trás dessas taxas mais altas. Depois eu quero te mostrar a diferença entre essas duas taxas, o que está por trás delas, quais são os riscos ali daquele título que paga uma taxa mais alta. E também vou te mostrar como é que a gente aqui no Clube do Valor faz para escolher qual é o melhor para os nossos clientes, beleza? Vamos lá, o que está acontecendo no mercado? Estava conversando com alguns consultores aqui do clube, eles me mostraram ativos de renda fixa pagando 18% ao ano, ou 17% ao ano, ou IPCA mais 12% ao ano, ou ainda IPCA mais 11,65%. Quem não lembra de outro ativo de crédito privado que a gente analisou recentemente aqui no canal, o CRA da Prime Agro, que pagava IPCA mais 10,25% ao ano, líquido de imposto, o que equivaleria a um CDB pagando o IPCA mais 13% ao ano. Se você não viu o vídeo com comentários bem detalhados sobre esse ativo, vou deixar aqui o link para você assistir. Mas não são só esses ativos que estão com taxas altíssimas, né? O Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, está pagando já acima de 7% a mais do que a inflação e já faz bastante tempo, já está liberando os 8% ao ano acima da inflação. No momento que eu gravo esse vídeo, o título com vencimento 2029 está pagando 7,85% acima da inflação e os títulos mais longos estão pagando 7,5%. Então vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Se você tem uma inflação, um IPCA médio de 6% ao ano, a gente está falando aqui num ativo que vai render 6% ao ano da inflação, mais 7,85% ao ano, ou seja, um ativo que rende 14% ao ano. E aí muitos perguntam por que isso acontece, e enquanto alguns perguntam isso, outros respondem, poxa, eu sei por que isso acontece, amigo. Isso acontece porque a taxa Selic está mais alta, ela está aumentando. E aí para isso eles mostram esse gráfico aqui da evolução da taxa Selic. Agora, não é apenas porque a taxa Selic está aumentando que isso acontece, porque o que explicaria, então, o fato de quando a taxa Selic bateu ali os 13,75% ao ano, entre o final de 22 e meados de 23, a gente ter visto títulos do Tesouro Direto pagando IPCA mais 5,79%, ou seja, um patamar bem inferior ao patamar atual. Se só a Selic explicasse isso, por que agora, com uma taxa Selic menor do que ali em 2023, a gente está vendo esses ativos pagando IPCA mais 7, muito% ao ano? Faço a provocação para te mostrar o real motivo de por que as taxas estão tão altas, que se chama curva de juros futuro, que é a precificação do que o mercado financeiro entende que vai acontecer com a nossa taxa de juros no futuro. E aqui você vê a comparação da curva de juros futuros no início de 2024, que precificava uma queda acentuada da Selic, uma taxa de longo prazo perto de 10% ao ano, para o final de 2024, que já precifica um aumento forte da taxa Selic e uma manutenção dela alta por bastante tempo. Bom, entendido isso, antes de eu te explicar como escolher o melhor, te mostrar a pegadinha que existe muitas vezes por trás de ativo pagando IPCA mais um absurdo % ao ano, eu quero te trazer mais dois conceitos que são muito fortes do mercado de renda fixa. São os dois mercados que existem, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando uma empresa, por exemplo, um banco, quer se capitalizar e aí ele vai lá e lança um CDB. Ele faz a primeira emissão desse CDB, que é oferecido lá para os investidores, pelas plataformas das corretoras, beleza? O banco emitiu o CDB de 5 anos, juntou esse dinheiro, agora ele pega esse dinheiro, empresta mais do que isso, enfim, faz lá o seu business. Esse é o mercado primário. Já o mercado secundário é o mercado em que os investidores negociam esses ativos entre si. Pensa no mercado de ações. Quando você abre o home broker ali da corretora e vai comprar uma ação, você está comprando no secundário. Diferentemente quando você entra num IPO, que não tem há tempos no Brasil, que é quando você está entrando numa emissão primária, beleza? Entendido isso, fica claro que no mercado secundário, a empresa que emitiu o CDB, ela não tem nenhum ganho, né? Quando, sei lá,
Eu que tenho um CDB, vendo CDB aqui para o consultor do Clube do Valor. Essa empresa não vai se capitalizar mais porque a gente está fazendo vendas entre investidores. Agora imagina que você comprou CDB, vamos lá, o CDB de um banco A, e comprou isso faz 12 meses. A uma taxa X, né? Vamos lá dizer IPCA mais 6% ao ano. Aí esse banco A começou a ir meio que mal das pernas, seu índice de Basileia piorou, o índice de imobilização piorou, a credibilidade do banco A caiu no mercado, o risco de uma liquidação extrajudicial desse banco aumentou. Além disso, a taxa de juros futuros no Brasil aumentou. Então, basicamente, hoje, ninguém mais compraria CDB desse banco A, a taxa que você comprou lá atrás, de, sei lá, 6% ao ano mais IPCA, e as pessoas exigiriam um retorno maior para isso. Exigiriam, sei lá, IPCA ou CDI, que é mais do que IPCA, mais 10% ao ano. Inclusive, foi o que aconteceu, tá? Foi o que o Eduardo, aqui do Clube do Valor, na lista de renda fixa, comentou. E o ponto é, hoje esse título secundário está oferecendo um retorno muito maior, por quê? Porque o risco está muito maior também. Aqui não existe necessariamente um almoço grátis, pelo menos não sempre. E existem casos, inclusive, em que uma empresa que emitiu uma dívida atrelada ao IPCA viu no mercado secundário essa dívida, essa debênture, ter sido vendida cada vez com uma taxa maior e que estava indicando, né, a pior das pernas das empresas, nos números dessa empresa, que no fim das contas acabou quebrando. Isso aconteceu, por exemplo, com as rodovias do Tietê, que eu sei que muitos investidores chegaram a ter suas debêntures lá atrás. Ou seja, nenhuma rentabilidade muito alta vem livre de riscos maiores. Ou a empresa está emitindo títulos no mercado primário a uma taxa bem maior do que antes, porque o risco, a percepção de risco dessa empresa aumentou, ou você conseguiu encontrar esse ativo no mercado secundário. Alguém querendo vender uma CDB comprada tempos atrás e querendo gerar liquidez para essa CDB. Inclusive, é o caso de um dos CDBs que eu te mostrei no início desse vídeo, né? O que pagava IPCA mais 10,9%. Bom, até aqui eu quis te explicar por que as taxas estão altas, como é que funciona essa diferença de mercado primário e secundário. Agora, ainda não respondi, eu não te ajudei a responder, né? Qual vale mais a pena? Tesouro IPCA mais ou algum CDB pagando bem mais do que isso? Será que faz sentido, inclusive, trocar um pelo outro? Bom, eu vou te responder isso nesse vídeo, mas trazer uma resposta que cada um que esteja assistindo aqui consiga interpretar para sua própria realidade. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza aqui, que é que você que está assistindo esse vídeo quer tomar as melhores decisões possíveis financeiras para ti, para a tua carteira, considerando a tua própria realidade, os teus próprios objetivos, onde você quer chegar. Não é? Pergunto isso porque, caso você queira uma análise personalizada com algum especialista aqui do clube, que vá por 1 hora conversar contigo, te apresentar uma análise da tua carteira de investimentos atual, trazer um diagnóstico sobre essa carteira e uma nova sugestão de alocação, a gente está com vagas abertas para esse serviço, que é gratuito. É uma primeira sessão de consultoria totalmente gratuita que vai te ajudar a ter muito mais clareza sobre como tomar suas decisões de investimentos. Caso você queira fazer essa conversa conosco, basta apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher um rápido formulário, a gente vai analisar as suas respostas e te contatar, beleza? Você pode também apontar aí para o QR Code que está na tela agora, preencher esse formulário, a gente vai analisar as suas respostas e vai te ligar para agendar essa conversa. Te expliquei um pouco do mercado de renda fixa, agora quero te ajudar a escolher o melhor. Para isso, você precisa entender as diferenças entre esses dois ativos. No início do vídeo eu te mostrei o Tesouro IPCA mais 2029, que estava pagando 7,9% ao ano, e também um CDB pagando IPCA mais 10,9%. Se a gente estimar aqui um IPCA de 5% ao ano, o que a gente tem? A gente tem o título público pagando mais ou menos 12,9% e o CDB pagando mais ou menos 15,91% ao ano, que faz uma diferença grande de rentabilidade no longo prazo. Mas, como eu te expliquei, nenhuma rentabilidade extra vem do nada. Por isso aqui eu quero trazer as duas principais razões para essa diferença. A primeira razão é que se tratam de ativos com risco diferente. Apesar de serem ativos de renda fixa, de terem o mesmo indexador que é o IPCA, o emissor é outro. De um lado você está emprestando dinheiro para o governo federal e do outro para um banco. De um lado você tem a garantia do governo, que nunca deu calote na dívida interna. Do outro você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada que também sempre conseguiu ressarcir investidores que investiram até R$250 mil num ativo de renda fixa. Aqui não tem a capacidade do governo de garantir o crédito. Quando eu falo governo, não estou falando de político A ou B. Se eu falo do governo, nunca ter dado calote na dívida interna, e se fosse dar, aí tudo que a banca iria quebrar. Ou seja, o risco de crédito ele é maior no caso do CDB. Embora esse risco seja
coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, a garantia nacional, a garantia soberana, ela é uma garantia mais firme. E se eu não te convenci, te liga só nos bancos extintos do Brasil, né? Vários bancos foram extintos ou liquidados extrajudicialmente. Então esse é um fator para explicar a diferença de rentabilidade. O segundo é a lógica de mercado primário ou secundário. Como assim, Ramiro? Eu te expliquei isso agora há pouco, antes nesse vídeo, e o fato é que não é incomum de você encontrar em plataforma de investimentos de algumas corretoras alguns CDBs sendo vendidos por outros investidores, né? Esse foi o caso desse CDB aqui do BMG, com vencimento em abril de 2025, pagando IPCA mais 10,9. Aí você entende que não existe almoço grátis. Essa taxa ela está muito alta, mas também esse CDB ele vai vencer num prazo muito curto, daqui a 3 meses. Então você vai estar tendo uma rentabilidade muito alta por um período muito curto. É bem diferente de garantir uma rentabilidade que vá até meados de 2029, como no caso do título público. Se você quiser fazer uma comparação, a primeira coisa é fazer uma comparação de banana com banana e não banana com entrecô. Você me pergunta, o que tu prefere, amigo? Comer uma banana ou um entrecô? Eu falo, pô, depende, né? Se eu tô de noite, com os amigos, com a família, tomando cerveja, eu prefiro um entrecô, coloco lá, deixa um pouquinho, cuidado para não passar e pô, fica uma beleza. Agora, se é pro café da manhã, não vou assar um entrecô, não dá para comparar essas coisas. Então, para fazer a comparação adequada, vamos abrir aqui a plataforma da corretora e vamos ver títulos vencendo em 2029, que aí você vê que tem rentabilidades menores do que o 10,9%. IPCA mais 8,13, IPCA mais 8,2, mais 8,1. E aí a diferença fica somente pelo risco de crédito. Dito tudo isso, como escolher qual é o melhor para ti? Vamos lá, como é que a gente faz no Clube do Valor? A primeira coisa é a gente dar um passo para trás. Antes de falar em ativos, né, em qual ativo escolher, qual é melhor, a gente acha essencial que cada investidor tenha desenhada qual é a sua alocação de ativos ideal. Por que isso, Ramiro? Porque essa é a base da nossa estratégia, que a gente chama de sistema de alocação estratégica, e porque, embora não seja sexy, o fato é que a alocação de ativos que o investidor escolhe explica 93% do retorno de uma carteira de investimentos. Então, como é que a gente faz? A gente entende o perfil de risco de cada investidor, o quanto ele está disposto a correr mais risco em renda variável, os objetivos financeiros, o prazo para conquistar esses objetivos, e aí na parte de renda fixa, a gente monta uma alocação para ele, como por exemplo aqui, metade renda fixa inflação, um quarto renda fixa pós e um quarto renda fixa pré. A gente adequa essa composição na carteira como um todo. Vamos pegar aqui um investidor bem arrojado. O investidor bem arrojado teria aí espaço para ter até 75% de peso em renda variável entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. E saberia até quanto investir em cada ativo, ok? Beleza, um passo para trás, a gente faz isso com todo mundo aqui no Clube do Valor, a gente faz isso também na nossa sessão gratuita de consultoria, que você pode agendar apertando aqui no primeiro link na descrição. Mas desenhar a tua alocação, entendido que beleza, 20% da minha carteira, por exemplo, tem que ser em algum ativo de renda fixa atrelado à inflação. Aí como é que a gente vai escolher entre o Tesouro IPCA+, ou um CDB? Bom, a primeira coisa que a gente faz é entender que existe um certo almoço grátis, algo muito próximo de almoço grátis, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito sempre ressarciu os investidores no Brasil, tem uma base de ativos bem grande, bem dimensionada para isso, que funciona e sempre funcionou bem. Agora, ainda assim, não é porque existe o Fundo Garantidor de Crédito que a gente vai investir em qualquer CDB. A gente quer evitar o risco de contar com esse seguro, né? Porque você comprou um carro com seguro que vai sair aí dirigindo de forma imprudente. Não, você comprou o seguro, mas pô, vai dirigir direitinho, com calma, com cuidado. A gente foca aqui na redução da inadimplência, né? Como diz aí Benjamin Graham, a seleção de ativos de renda fixa é uma arte negativa. É um processo de exclusão e rejeição em vez de procura e aceitação. Aí para emissores bancários, a gente investe apenas em CDBs emitidos por instituições que têm um índice de Basileia superior a 11%, o índice de imobilização inferior a 50%, tenham tido lucro nos últimos 2 e 4 exercícios, perdão, em 50% nos últimos 2 e 4 exercícios, e ter uma razão de alavancagem superior a 3%. Isso nos faz sair de uma lista de vários emissores bancários para uma lista reduzida em que vários aqui, ó, a gente diz não. O Banco BMG, por exemplo, que eu mostrei aqui nesse vídeo, ele tá como ok, ele passa por esses critérios. É só isso, Ramiro? Não, a gente também escolhe o prazo de cada título, seguindo uma estratégia que é a estratégia de escada de vencimentos, diversificando o vencimento em diferentes prazos, para que esse investidor todo ano tenha um novo vencimento em sua carteira, que vai gerar renda, que ele pode usar no dia a dia, ou reinvestir, jogar para o final dessa escada, e assim, quando os ativos começarem a vencer, vai estar sempre jogando para o fim da escada, ou seja, pegando o prazo mais longo possível ali nos CDBs, deixando o dinheiro render antes de ter
o impacto do imposto de renda e diversificando a sua carteira em emissores, em prazos, em rentabilidade, em momentos de mercado. É claro que a gente analisa aqui também a sua necessidade de liquidez, e se você está pelo jogo de longo prazo, sem uma grande necessidade de liquidez, aí a gente costuma, com todos os filtros que eu te mostrei, dar um peso maior para ativos de renda fixa com proteção de crédito privado, como o caso desse cliente aqui, que conseguia fazer isso por ter uma carteira de renda fixa ali de cerca de 600 mil reais. Para clientes private, né, carteiras acima de 10 milhões de reais, que a gente está atendendo cada vez mais aqui no clube, aí são outras estratégias, contando com outros ativos de crédito privado, como debêntures, CRI, CRAs, outros critérios de crédito específicos para reduzir aí o risco de inadimplência, porque aí a gente vai para ativos que não são cobertos pelo FGC também e dá espaço também para títulos públicos. Eu te pergunto, sabia que existia tanto processo assim por trás da seleção de renda fixa? Deixe teu comentário aqui. E se você quiser bater um papo conosco, se é que um especialista aqui te atenda por 1 hora e te ajude a tomar melhores decisões de investimentos, aperta aqui e preenche esse formulário. Caso você queira seguir no YouTube, eu vou deixar uma dica de um vídeo bem complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.